a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
nosso Deus, nosso amado e grandioso Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Pai, estarmos aqui, ó Deus, nessa casa de oração, nesse lugar, Pai, separado pelo Senhor, Pai, reunidos enquanto o teu povo, Senhor, para te adorar, para te render glórias, ó Deus, te render graças, Senhor, porque tu és digno. Ah, Santo Espírito, nós queremos te convidar, Pai, para encher este lugar, Pai, esta noite, encher o nosso coração, Pai, todos os dias das nossas vidas, Senhor, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Ah, Pai, receba o nosso culto, a nossa adoração, Senhor. Ó, Pai, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé para estarmos adorando ao Senhor. Vamos convidar o Senhor para encher este lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e convida a adorar o Senhor. Anima aí, nosso mês dos jovens. Hoje está um pouquinho mais quente. Semana passada estava um frio. Vamos animar, vamos louvar o Senhor. Amém?
minha vida.
te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o A igreja pode se sentar. Nós vamos agora estar dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Reflita também sobre a sua vida, sobre a importância que dessa música que nós acabamos de cantar, que fala que o véu do templo se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor Jesus. Em qualquer lugar onde nós estivermos, a gente fala com o coração aberto, com sinceridade, o Senhor nos ouve. Por isso aproveite isso, fale com o Senhor, abra seu coração para Ele, porque Ele é santo, Ele é digno e merecedor do nosso louvor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o
Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua casa para poder engrandecer e glorificar o Seu santo nome, meu Pai. Só Tu és santo, só Tu és digno de honra, de louvor, de adoração. Senhor, que o Senhor possa estar no nosso meio, que o Senhor possa fazer morada em nossos corações, que o Senhor possa nos guiar para o melhor caminho, que o Senhor possa nos permanecer de pé, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a Tua igreja, sobre nós, ó Pai, que nós possamos fazer a Tua obra de bom grado, de boa vontade, ó Pai. Capacite-nos cada vez mais, nos dê força, nos dê sabedoria, e que o Senhor possa estar sempre na frente de todos os nossos objetivos, sonhos e conquistas, ó Pai. Essa oração eu te agradeço, faço, abençoe os irmãos que ofertaram, e obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém. Boa noite, igreja. Esse mês os irmãos tiveram aí vendo alguns rostinhos diferentes aqui na frente. Eu não sou nem tão diferente assim, mais ou menos. Mas esse domingo a gente está encerrando o nosso mês dos jovens. Nós tivemos ao longo dos outros domingos, primeiro a Vitória, depois o Douglas, no domingo passado a Carol. E com certeza a gente foi abençoado ao decorrer desse mês. Os irmãos puderam ver também algumas pessoas diferentes aqui no louvor, e saibam que a gente faz com muito esforço e também com muita alegria, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e é uma coisa que a gente sente prazer em estar aqui na frente. Bom, eu queria ler com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas 5, do 1 ao 11. E diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto ao lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia, e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou deles, e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Bom, se os irmãos lembrarem um pouquinho, no primeiro domingo a Vitória pregou em Mateus, falando justamente sobre esse versículo, de sermos tornados pescadores de homens. Os livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles são o que a gente chama de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos é a denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas por conterem uma grande quantidade de histórias em comum e na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. O evangelho de Lucas, ele foi escrito de Lucas para Teófilo,
um amigo seu, que queria saber mais a fé que ele estava ali tendo contato, e Lucas escreve para ele, basicamente ensinando para ele e falando para ele dos feitos de Jesus. Aqui no capítulo 5, ele começa com a multidão apertando Jesus. Mas antes, o que está acontecendo? No capítulo 4, a gente pode ver vários milagres que Jesus fez. Jesus, ele expulsa demônios, ele cura pessoas. Uma dessas pessoas é a sogra de Pedro, inclusive, que a gente falou hoje de manhã. E a multidão vendo aquilo, a fama de Jesus começa a se espalhar. Jesus ele vai passando de sinagoga a sinagoga e a multidão começa a querer estar perto de Jesus, ouvir ele, ver seus milagres, até porque quando você descobre alguém que faz coisas boas, naturalmente você vai atrás dele. E como a fama de Jesus estava se espalhando, a multidão fazia isso. Antes de Jesus chegar ali, então, tendo feito tudo isso, aquela multidão começou a seguir ele, a ir atrás dele, e ele fala para aquelas pessoas o seguinte: olha, eu tenho que continuar, eu não posso ficar só aqui. Mas aquela multidão aperta Jesus, querendo ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, e também ver milagres e sinais. Bom, quando Jesus chega, então, até ali aquela praia, Jesus vê Pedro. Pedro que, até aquela altura, muito provavelmente esse foi o fato que aconteceu que levou a Jesus a seguir Pedro e ser um dos discípulos dele. E Jesus vai até Pedro e pergunta a Pedro se ele pode usar o barco dele. Pedro, vendo Jesus, obviamente falou: não, claro, pode usar o barco à vontade. Então Jesus entra no barco de Pedro, Pedro se afasta um pouco ali e Jesus começa a ensinar aquela multidão. Tendo terminado de ensinar a multidão, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vamos fazer o seguinte, se afasta um pouquinho da margem e lança sua rede para você poder pescar. E aqui, eu costumo brincar que o Pedrão é muito parecido com a gente, né? O Pedrão ele dá uma resposta para Jesus que provavelmente todos nós daríamos. Pedro ficou a noite inteira tentando pescar, não pegou nada. Quando Jesus chegou ali, ele estava lavando as redes ali, e Pedro virou para Jesus e falou assim: mestre, mas a gente não pegou nada a noite inteira. A gente vai voltar lá de novo para lançar a rede de novo? Mas sobre a palavra de Jesus, Pedro pega e fala: mas como o Senhor que está falando, eu vou lá e vou lançar. Aqui, quando Pedro chama Jesus de mestre, tem uma observação interessante, porque no texto original, quando Pedro se refere a Jesus chamando de mestre, a palavra que é usada não é com o significado de alguém que é um discípulo e que está falando com o seu mestre que o ensinou. Tem o significado de alguém que naquela situação ali estava no comando, mas não sobre aquela coisa de relacionamento entre mestre e discípulo. Lá na frente os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Então Pedro vai e obedece a Jesus. O texto continua dizendo que Pedro, mesmo que não tendo pescado a noite inteira, ao ouvir as palavras de Jesus, decide fazer aquilo que ele mandou. E quando ele lança a sua rede, é aí que o milagre acontece. O versículo diz: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. E então fizeram sinais para seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Eu imagino nós no lugar de Pedro, não havendo pego nada durante a noite, estando ali despretensiosamente lavando nossas redes, e de repente Jesus chega, você fica até meio relutante de ouvir o que ele fala quando ele manda você lançar a rede, e você lança, Pedro lança a rede, e aquela rede vem cheia de peixes, ao ponto de falar que os barcos quase afundaram. Teve que chamar até os seus sócios para ajudar ele. E quando a gente lê essa passagem, a gente é muito tentado
avisar somente a pesca e o milagre. De fato, houve um milagre. De fato, é um grande sinal. Mas o texto não é somente sobre isso. Eu poderia muito bem vir aqui hoje, parar a minha pregação aqui e te dar como uma porção mágica 3 passos para ter uma pesca super abundante. E falar que é hoje, que hoje você vai ter a sua pesca e que é disso que você precisa. E você saindo daqui dando glória a Deus, aleluia, e falando que a pregação foi uma beleza. Mas o texto não é sobre isso. O centro não é sobre isso. Aliás, como o centro da Bíblia e desse texto não é os milagres. O centro da Bíblia não é a pesca, nem a cura, nem o monte, nem o fogo. O centro desse texto e o centro da Bíblia é Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós, e por Ele e para Ele são todas as coisas. O texto ele não para aqui. Pedro não viu simplesmente um grande milagre diante dele. O texto continua. E Pedro, mesmo se maravilhando com aquele grande milagre, ele não se prostra diante dos peixes. Ele não pega aquilo e não acha... Até porque era a profissão de Pedro. Isso é muito louco da gente pensar. Porque hoje em dia, quando a gente pensa que... a gente escuta muito que a gente tem que ser bem-sucedido, que a gente tem que os nossos negócios têm que crescer. Imagina Pedro diante daquela situação. A pesca ali provavelmente era a principal profissão daquela época e naquele lugar. Era o principal alimento daquelas pessoas. Pedro, vendo tudo aquilo, ele podia pensar, agora eu vou ficar rico. Eu vou encher meu bolso. Com Jesus no meu barco e mandando onde eu vou jogar a rede, eu vou encher o bolso de dinheiro. Eu podia, na hora ali, aproveitar a situação e ainda falar assim, olha como é que Jesus é. Trouxe a multidão para a beira do mar aqui, meu barco encheu, eu vou ali, já vou vender, vou voltar e vou pegar mais com Jesus no meu barco. Mas não é isso que Pedro pensa. Pedro, ele não fica maravilhado com aquela pesca e com aquele grande sinal. Muito pelo contrário. Pedro, que ouviu as palavras de Jesus, sim, ele se maravilhou com a pesca. E com certeza, todos à sua volta também. Mas o interessante é a reação de Pedro ao ver aquele milagre. Mesmo vendo tudo aquilo e achado grandioso, Pedro não se prostra diante dos peixes, mas sim diante de Jesus. Vendo tudo aquilo, Pedro não sai correndo em direção àqueles peixes e joga para o alto e diz que ficou rico e dá ênfase somente para o milagre. Pedro, vendo tudo aquilo, ele entende que quem estava diante dele, quem fez tudo aquilo, não era alguém que simplesmente fazia milagres. Pedro entendeu que quem estava diante dele era Jesus, o Filho de Deus. Pedro entendeu que diante dele não estava um exorcista, alguém que expulsava demônios, apesar de Jesus expulsar. Pedro não entendeu que diante dele estava alguém que curava as pessoas, apesar de Jesus poder curar. Pedro entendeu que diante dele estava aquele que veio para entregar a sua vida por nós. E automaticamente, Pedro se reconhece pecador diante dele. Ele vê tudo aquilo, vê aquele grandioso sinal, percebe que quem está diante dele é o Cristo, o Rei, e ele se prostra e diz, Senhor, afasta-te de mim. E agora, um outro link com o que eu fiz, que Pedro falou, mestre, lá atrás, agora Pedro chama Jesus de Senhor. Quando Pedro chama Jesus de Senhor, aqui ele usa um outro termo, que é o termo Kyrios, no original. Quando ele diz isso, usando Kyrios, ele está se rendendo totalmente aos pés de Jesus, dizendo, você é o meu Senhor. Não importa os peixes, é legal, é maneiro. Foi um grande milagre, um grande sinal, mas aquilo ali não é o meu Senhor. Eu estou diante do meu Senhor e eu sou um pecador. A confissão de seu pecado, ajoelhado diante de Jesus e reconhecendo que Ele era o seu Senhor,
é a total entrega do coração de Pedro a Jesus. Pedro, praticamente naquele momento, ele estava dizendo: eu não estou diante de um ser humano normal, isso aqui não é uma coisa normal, eu estou diante do Filho de Deus. Não simplesmente de uma grande pesca, mas sim Cristo que está diante de mim. As pessoas se maravilhavam com a sua doutrina, a multidão o apertava para ver os seus milagres, as pessoas não queriam deixá-lo ir embora para ver os seus sinais. Pedro estava diante de um grande sinal, como Lucas disse, mas ele não se prostrou diante daqueles peixes. Ele se prostra aos pés de Cristo. É basicamente como se Lucas, que escreveu essa carta para Teófilo, estivesse falando o seguinte: Teófilo, preste atenção no que eu estou falando com você. Aquilo que aconteceu com Pedro é muito maior do que aconteceu com toda aquela multidão que estava atrás de Jesus e que parou na praia para ver Jesus, para ouvir Jesus ensinar. Aquele homem, houve alguma coisa com ele, que de fato ele entendeu o que estava por trás daquele milagre e daquele sinal, que é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23 diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E de fato, infelizmente, é o que acontece hoje em dia. Por vezes, a gente fica muito preocupado com milagres e sinais. E as nossas buscas giram em torno disso. Por vezes, os nossos cultos giram diante disso. A gente quer ver sinais, a gente quer maravilhas, a gente quer milagres, enquanto Deus está caminhando num caminho completamente oposto, distante. Porque o que de fato está no centro não é Ele, mas o que a gente quer. A gente, ao seguir Cristo, a gente não deu o golpe do baú espiritual. A gente não segue alguém que simplesmente faz tudo o que a gente quer e tudo o que a gente pede. E que se a gente seguir uma série de regras e fazer os deverzinhos de casa lá, o nosso milagre vai acontecer. Milagres e sinais, eles acontecem com um objetivo único e específico: gerar conversão e discípulos que sigam a Cristo verdadeiramente. Aqueles peixes ali, para a multidão, só foi um sinal. A multidão parou no sinal, mas Pedro entendeu o sinal. E ao entender o sinal, ele se prostra diante de Cristo, porque ele entende que basicamente aquele milagre, tudo aquilo que aconteceu, era Cristo dizendo: olha, eu estou aqui. E Pedro diz: sim, Senhor, eu entendi, e eu sou um pecador, e me prostro diante de Ti. No texto, podemos ver que Pedro entendeu o que estava acontecendo ali. Ele entendeu que diante de tudo aquilo, ele não era digno de estar diante de Jesus. Jesus pode sim curar, Ele pode nos abençoar e pode fazer maravilhas em nossas vidas, mas o nosso interesse não pode ser nas coisas que Ele faz ou pode fazer, mas sim na vida que Ele é. Quando nós lemos, por exemplo, aquela passagem que fala dos 10 leprosos, sabe por que apenas um voltou para se prostrar diante de Jesus? Porque os outros 9, eles experimentaram somente o sinal. Eles passaram somente por um sinal. Foram parte de um milagre, mas eles não viram o reino.
eles não viram o rei que estava diante deles. Por fim, após o grande sinal, após Pedro se prostrar diante de Jesus e reconhecer os seus pecados, vem a grande resposta de Jesus: não tenha medo, porque agora você será pescador de homens. Basicamente, naquele momento, Jesus fala para Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: antes, você ia até o cardume para se alimentar dele. Mas agora, você vai até o cardume para levar o alimento que eles não têm, que é a minha palavra, que é a minha verdade, e que sou eu, Jesus Cristo. Como eu disse, milagres e sinais têm um objetivo muito claro e simples: pregar o Evangelho, gerar arrependimento dos pecados e gerar verdadeiros seguidores de Jesus. Quando a gente olha isso tudo, a gente pode pensar: tá, mas e no final, Gabriel? O que aconteceu com aqueles peixes, com o barco, com tudo ali? O texto simplesmente diz no final que ele chegando lá, chegando com o seu barco às margens, ele deixa tudo aquilo e segue a Cristo. Para a gente pode ser muito louco entender isso. Um grande milagre, um sinal maravilhoso. Talvez, se Pedro não tivesse seguido a Jesus e prestado atenção simplesmente ali nos peixes, a vida dele poderia ser mudada, que ele ia ganhar um belo de um dinheiro com aqueles peixes ali, mas iria ser algo momentâneo. Jesus, ele ia embora. Ele ia para outros lugares. Aqueles peixes ali, aquele dia, ia passar. E Pedro, no final das contas, ele só teria vivido um milagre e não teria Cristo. Como eu disse no início, eu poderia usar esse texto e talvez você já possa até ter ouvido isso, falando simplesmente da pesca, daquela abundante pesca que aqueles homens, Pedro, Tiago e João, tiveram ali. Mas o texto não termina na parte que aqueles homens enchem seus barcos e ficam admirados com o milagre de Jesus. Como eu disse, o texto termina dizendo: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No final, pescadores simples são transformados em discípulos através de uma experiência grandiosa com Jesus. Aquele momento não tinha nada a ver com aquela pesca abundante, mas sim com o rei, o reino, a transformação de vidas e a geração de discípulos. Jesus chama pessoas para serem presentes de Deus na vida de outras pessoas, assim como ele foi um presente para nós. Naquele dia, Jesus chama Pedro para ser um presente para a vida de outras pessoas. E Pedro decide se prostrar diante de Cristo, dizer que ele é um pecador, reconhecer o seu pecado, e larga tudo e o segue. Que possamos, como Pedro, sermos humildes para reconhecermos os nossos pecados e, mesmo sendo pessoas simples e pecadoras, nos colocarmos diante de Cristo para sermos esse presente de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Que nós possamos sair daqui hoje refletindo sobre o que a gente está buscando, sobre o que é o centro da nossa vida e o que nós estamos fazendo após as experiências que nós temos com Deus. Que nós possamos, como Pedro, se maravilhar com os milagres e com os sinais, mas tendo em mente que quem faz tudo aquilo e quem está no centro de tudo aquilo é Cristo.
aquele que veio para nos dar vida e que deseja que nós possamos ser presentes na vida de outras pessoas, levando Ele às outras pessoas. Talvez você tenha vindo aqui hoje atrás de peixe, mas eu espero que você saia daqui hoje levando Jesus, amém? Talvez você tenha vindo até aqui para ouvir alguma coisa que te agradasse, para ouvir uma música, para participar de uma experiência diferente, mas eu espero que você leve em seu coração a palavra de Deus e responda a ela, buscando esse relacionamento com Jesus, de servo, de discípulo que anda, que segue o Mestre, largando tudo para segui-lo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nós vivemos nesse mês de agosto que está terminando. Que bênção a nossa juventude, a juventude da nossa igreja, servindo ao Senhor, dedicando-se ao Senhor. O que nós vimos nesse mês foi a continuidade da obra do Senhor através da vida dessa igreja. Nós vimos mais uma geração de jovens surgindo, dedicando suas vidas a fazer a obra do Senhor. Isso significa que a igreja de hoje continua amanhã, e que a igreja de amanhã vai continuar depois de amanhã, e a igreja de Jesus segue avançando até que Ele venha para a glória do seu nome. Amém? O que nós vimos nesse mês de agosto foi a obra de Deus sendo feita por quem deseja fazê-la. E é assim que precisa acontecer. A obra de Deus é feita por quem deseja fazê-la. Os jovens foram desafiados, como eles disseram aqui no começo, a fazer muito mais do que eles estavam pensando, estavam planejando ou consideravam-se capazes de fazer, que era a intenção inicial, estarem à frente de um culto aqui no mês de agosto. Pois eles estiveram aqui ao longo de todos os domingos, a cada semana ouvimos a palavra de Deus proferida da boca de algum deles e nos abençoaram tremendamente, como também aconteceu nessa noite através da vida do Gabriel. Ore pela juventude, ore pela vida do Gabriel e por todos os outros que estiveram aqui, sendo porta-vozes da palavra de Deus, para que essa palavra que nos abençoou siga firme em seus corações e dirigindo as suas vidas ao longo da sua jornada, para que os pés desses que hoje desejam fazer a obra do Senhor se mantenham firmes no caminho do Senhor e não desistam, não desanimem, não se desviem desse caminho ali adiante. Louvado seja Deus, porque Ele segue alistando soldados para trabalhar no seu exército. Louvado seja Deus, porque continua havendo quem responda com prontidão e alegria quando Ele chama a fazer a sua obra. Louvado seja Deus por esse mês de agosto. Nós somos gratos a Deus pelo mês de agosto. E no mês de setembro, nós vamos agradecer a Deus de uma maneira especial, não só por esse agosto, mas por todos os outros meses que nós vivemos e mais esse ano que Deus concede à nossa igreja. No dia 11 de setembro, a nossa igreja comemora o seu aniversário e nós vamos ter aqui um culto especial, nós vamos ter aqui uma celebração especial de gratidão a Deus por mais um ano de existência dessa igreja nesse lugar. E você que é aniversariante precisa estar presente. A Igreja Batista no Areal precisa estar presente no seu aniversário. Então você que é aniversariante está convocado a estar aqui no dia 11 de setembro para celebrar o seu aniversário. Você que não pertence à nossa igreja, que nos visita, que está com a gente hoje, você é nosso convidado a estar aqui celebrando o aniversário com a gente no dia 11 de setembro, para que vivamos mais uma experiência especial que Deus certamente está preparando para nos abençoar naquela oportunidade. Já vou avisar os irmãos que nós teremos um convidado, pelo menos um convidado especial no dia 11, que será o pastor Adilson. Estará conosco o pastor Adilson da Igreja Batista em Santa Anésia. Ele é quem vai pregar no aniversário de nossa igreja. Já faz bastante tempo que o pastor Adilson não está aqui conosco, tão querido nosso, vai estar aqui no dia 11
para participar dessa festa, dessa nossa celebração de aniversário. Eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós juntos encerremos esse momento de culto, encerremos esse mês de agosto, orando, agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos jovens. Mas eu vou convidá-los para vir até aqui. Vocês que cantaram no louvor, vocês que tocaram, vocês que pregaram nesse mês, venham para cá para frente, subam aqui, fiquem aqui ao meu lado, nós vamos orar pela vida de vocês. Vocês que participaram de alguma maneira, servindo ao Senhor nesse mês da juventude, venham para cá e nós vamos orar juntos pela sua vida. Eu quero convidar você que está aí a estender as suas mãos para cá, desejando a bênção de Deus sobre a vida da nossa juventude. Nós vamos orar para que o Senhor cubra de bênçãos, mas que também proteja, livre e firme os seus passos nos seus caminhos. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essas vidas preciosas que têm servido ao Senhor nesses dias. Muito obrigado pela juventude da Tua igreja. Muito obrigado por esses meninos e meninas que nós estamos vendo crescer e se tornarem servos e servas do Senhor, dispostos a fazer a Tua obra. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Muito obrigado pela forma como eles nos abençoaram nesse mês, sendo instrumentos do Senhor para abençoar, sendo presentes do Senhor para abençoar as nossas vidas. Continua com a Tua boa mão sobre as suas vidas, protegendo, livrando do mal. Abençoa, Senhor Deus, suprindo as suas necessidades e trabalhando em cada um para que sigam crescendo em maturidade, sigam conhecendo mais o Senhor e amando mais o Senhor a cada dia em suas vidas. Firma os seus passos nos teus caminhos, ajuda-os a fazer em suas vidas escolhas e tomar decisões que honrem o teu nome, para que através das suas vidas o teu nome siga sendo exaltado. Muito obrigado por tudo o que vivemos nesse mês. Te agradecemos por esse domingo em especial, pelo culto que vivemos juntos aqui. Te agradecemos pela oportunidade de adorar o Senhor, de servir ao Senhor com os nossos bens. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e de sermos desafiados por ela. Em nome de Jesus, nós te pedimos, por favor, não permita que nenhum de nós se distraia com os milagres, com os feitos realizados pelo Senhor, perdendo de vista o privilégio, a bênção de ter o Senhor em nossas vidas. Continua com a gente nessa semana, nos abençoa, nos dirige a vida, conduzindo-nos segundo a Tua vontade. Leva-nos em paz para casa, abençoa o nosso descanso hoje, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com o povo de Deus reunido aqui nessa noite e com o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada.